Olá, no Justiça Legal de hoje você vai conferir um bate-papo da nossa equipe de reportagem com profissionais do Judiciário Catarinense que atuam no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. No quadro Entrevista, recebemos o desembargador do Rio Grande do Sul, Ricardo Pipe Schmidt, que fala sobre os caminhos da justiça do futuro. Veja também no quadro Isso é Legal uma reportagem sobre as vinícolas da Serra Catarinense. E a partir de agora, você vai acompanhar como foi a 8ª Semana do Meio Ambiente no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A abertura da 8ª edição da Semana do Meio Ambiente no Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi marcada por uma apresentação do coral da Associação dos Magistrados Catarinenses no hall de entrada da sede da instituição. Todos os entes públicos e privados estão inseridos nessa questão ambiental, que é, afinal de contas, parte do nosso legado para as próximas gerações. Somos obrigados a cuidar hoje com vistas às futuras gerações, de modo que participar e ajudar a fomentar esse debate também de relevância para o Poder Judiciário. Este ano, nossos temas são as construções sustentáveis, porque nós verificamos que 50% dos resíduos gerados no mundo são provenientes da construção civil. E a sustentabilidade aplicada às construções, ela pode minimizar os resíduos, fazer o reaproveitamento de materiais e ter consequências positivas para as pessoas e para o meio ambiente. O evento, já tradicional no Judiciário, trouxe a exposição da artista plástica Maria Lúcia Mendes Gobi, que convida o espectador a refletir sobre sustentabilidade no meio urbano. O objetivo foi a pintura de 22 obras que estão aqui, em desenho e pintura em acrílico aquarelado, que dão o efeito de que vocês estão vendo aí. São releituras que foram aprofundadas de arquitetos, designers, construtores pelo mundo e alguns do Brasil, que têm a proposta de já fazerem produtos que estão com produtos, construindo e pensando nesse conceito, né? Então, para a gente ter certeza de que não é uma utopia, de que não é uma coisa para a próxima geração, que é uma necessidade urgente e premente da gente se tornar realmente, buscar esse foco o quanto antes. A Diretoria de Engenharia e Arquitetura do Tribunal também expôs banners de apresentação dos prédios do Poder Judiciário que possuem características sustentáveis na construção. Nós estamos inaugurando nesse ano 2 obras de grande impacto nessa área de sustentabilidade. São 2 projetos que nós desenvolvemos de forma praticamente completa em relação a vários itens que nós antes trabalhávamos pontualmente. E nesses 2 projetos a gente praticamente tem todos esses itens dentro dessa obra. Então, a partir de 2009 nós fizemos esse trabalho, começamos a sair também do âmbito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do Poder Judiciário, vistoriamos obras em outros estados que tinham esse potencial voltado para essa questão muito forte da sustentabilidade, né, de todos os itens que a gente elencou aqui no próprio banner que a gente trouxe para o evento, né, de forma didática. A gente quer mostrar para o público em geral, o público do judiciário também, quais são os itens e quais são os conceitos que nós estamos trazendo para os prédios, né? Isso está garantindo mais conforto, mais qualidade de construção e retorno também em termos de eficiência energética, eficiência na utilização de energia e água. Essa preocupação com o meio ambiente é necessária para todos. Refletir sobre a questão do uso do lixo é um fator importante, porque reciclar o lixo é uma necessidade, não é uma opção, é uma necessidade. Então, assim, ver construções que propõem a utilização de materiais alternativos é um fator assim que deve ser levado com mais responsabilidade. Então, nós no direito, a gente ter essa consciência é importante para acompanhar todo esse processo e dar a nossa contribuição de alguma forma, né?
minhocário indoor deu aos visitantes a oportunidade de conhecer técnicas de reciclagem de resíduos orgânicos feitos dentro de casa ou do trabalho. Super interessante. Inclusive o aproveitamento dos lixos caseiros, orgânicos, a gente pode aproveitar e formar adubo e produzir alimentos para a nossa casa. Aproveitando sacadas de apartamento, e achei muito bacana a ideia, muito criativo. Assim como aqui na sede, também nas comarcas pelo estado foram organizadas diversas atividades socioambientais para comemorar essa semana de conscientização da preservação do meio ambiente. Nós temos este ano a participação das comarcas de Biguaçu, Palmitos, Ponte Serrada, Pissarras e São Bento do Sul. E lá nós teremos palestras, exposição de arte sustentável, exposição de árvores em miniatura e diversas outras apresentações. Gostei, vi coisas que eu nunca tinha visto, né? Tem materiais recicláveis assim bem importantes. Minhocário ali, outras técnicas de minhocário eu já conhecia, mas não daquela forma ali, por exemplo, né? Telha feita de Tetra Pak, de resíduos de Tetra Pak, então são coisas assim bem interessantes de serem vistas e quem sabe aplicar no dia a dia, né? Nas novas construções, nos engenheiros civis, sanitários, enfim, quem sabe, né? Os arquitetos, essas pessoas que trabalham com essa parte toda, né? Para desenvolver mais e mais as nossas cidades. Precisamos disso. Uma das atribuições da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude é realizar ações de enfrentamento para combater o abuso e também a exploração sexual de crianças e adolescentes. Pensando nisso, há alguns meses foi criada uma cartilha de conscientização voltada ao público pré-adolescente e adolescente para fomentar o debate acerca do tema. E é sobre esse assunto que a equipe do programa Justiça Legal conversou com uma das integrantes do SEIJE e também com um psicólogo do Judiciário atuante nessa área. Confira. É isso mesmo, Andréia. Para você ter uma noção, no Brasil, a violência sexual contra crianças e adolescentes é a quarta violação mais recorrente que existe, segundo o Disque Direitos Humanos, que fez uma pesquisa aí sobre o assunto. E também é sobre esse assunto que foi lançada uma cartilha, e quem vai conversar comigo é a Danúbia Rocha Vieira, ela que é assistente social da Coordenadoria da Infância e Juventude de Santa Catarina. Danúbia, qual o propósito dessa cartilha, como ela foi elaborada? A Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude tem entre suas frentes de atuação a intervenção a situações de violência sexual contra crianças e adolescentes. E a cartilha Superadultos de Confiança vem nesse sentido, com esse objetivo, atuar nessa frente. E onde que ela vai ser entregue? O que contém nela? Qual é o material dela? O público-alvo da cartilha são adolescentes e pré-adolescentes. Ela possui informações sobre violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes. E o intuito dela realmente é a prevenção, disseminar informações para a prevenção. Perfeito. E onde que ela vai ser entregue? Tivemos uma primeira tiragem de mais ou menos 20 mil exemplares que foi distribuída para todo o Estado. E a ideia é que magistrados e servidores utilizem como instrumento para trabalhar o tema nas suas comarcas. Perfeito. E a Danúbia estava me contando aqui que a cartilha foi lançada numa data super importante, dia 18, né? Mas ela é vitalícia, o conteúdo dela não tem validade. Isso, ela foi lançada no dia 18 de maio, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração contra Crianças e Adolescentes, mas a ideia é que ela seja um material realmente de uso contínuo sobre o tema. Perfeito, era isso. Eu vou conversar também com o Ricardo, porque, claro, a gente sabe que qualquer violação sexual gera um dano psicológico, muitas vezes físico também, mas psicológico, muito grande na cabeça dessa criança, desse adolescente. E o Ricardo, que está aqui, Ricardo Luiz, ele é psicólogo do Juizado de Violência Doméstica. Ricardo, é um assunto muito delicado, mas que muitas vezes, quando ocorre essa violência, a criança leva esse trauma para uma vida inteira, constitui família, mas sempre vai ficar algo no inconsciente, digamos assim, de quem foi vítima, não é mesmo? Realmente, dentre as violências domésticas, o abuso sexual ou a violência sexual intrafamiliar
é considerada uma daquelas mais nocivas ao desenvolvimento da criança, né? Justamente pela forma, pela dinâmica que ela acontece. Dentro dela, geralmente, está inserida a própria violência psicológica, muitas vezes, mas não sempre, tem a própria violência física, e, além disso, tem a violação a uma parte do desenvolvimento humano que é muito delicada e muito íntima, né? Que é a própria sexualidade, que na criança está em desenvolvimento, está em formação, e esse é um grande problema, que quando a criança é abusada, ela não tem ainda estrutura psicológica para entender, lidar, ou seja, o adulto que abusa a criança, insere a criança, acelera um processo antes do tempo. E isso geralmente causa um dano muito grande para a criança. E um dos problemas que eu suponho existir é porque a criança não sabe o direito que está acontecendo e, além do mais, não sabe como se defender, né? Justamente isso faz parte da própria dinâmica, né? A inocência da criança, né? Tanto nas próprias questões de vida, mas os próprios conceitos em termos psicológicos, ela realmente vai procurar o adulto, geralmente esse familiar que pode ser o pai, um tio, o avô, um padrasto, para procurar carinho, o afeto, proteção, e o adulto, né, com a sua malícia, já tendo uma segunda intenção, acaba utilizando esse contato, que deveria ser não sexual, para obter uma gratificação sexual. E a criança, muitas vezes, ela não codifica aquele comportamento como algo errado. Até ela entender o que está acontecendo, o adulto já a violentou por diversas vezes. E qual que é a sua recomendação como psicólogo para uma família, uma mãe, ou até mesmo uma criança, um adolescente que esteja assistindo e esteja passando por isso? O que é que você recomenda fazer? Como agir? Olha, antes de tudo, geralmente, assim, quando uma família quer ensinar a criança a se defender, o grande problema é que ela ensina a se defender de estranhos, tá? E, infelizmente, o que a gente percebe com os dados de pesquisa é que grande parte da violência sexual acontece dentro de casa. Isso é um grande tabu, né? Porque a gente entende a família como algo totalmente protetivo, onde nunca vai acontecer uma violência ali. Então, na verdade, deveria se ensinar as crianças também a proteger o corpo contra qualquer pessoa, inclusive pai, ninguém pode tocá-la, ninguém. Né? E aí a segunda parte é quando qualquer adulto manusear o corpo da criança ou falar qualquer coisa, que a criança seja autorizada a ter um canal de acesso a poder falar isso para a mãe, para uma avó, para uma tia, mas que a criança receba a informação de que ela vai ser ouvida e o que ela disser vai ser acreditado. Perfeito, era isso. Muito obrigado, importantes dicas aí. Então a cartilha está disponível em todo o estado de Santa Catarina. Eu volto contigo, Andréa. E agora chegou a hora do quadro Isso é Legal. Vamos dar uma pausa nas notícias do Judiciário para mostrar o que Santa Catarina tem de mais interessante. E essa semana, a nossa viagem foi para a Serra Catarinense. Fomos ao município de São Joaquim desvendar as belezas e as delícias das vinícolas dessa região. Olha só. A visitação às charmosas vinícolas catarinenses está entre os programas preferidos de quem sobe a Serra de Santa Catarina. A Serra Catarinense, por si só, já é muito bonita, tem uma paisagem fabulosa, tem comidas típicas muito interessantes, e eu acho que agora a uva e o vinho estão sendo um atrativo especial, apesar de ser uma região muito nova ainda, e está provando que tem esses vinhos muito diferentes e com muita qualidade. Em busca dessa qualidade é que muitos turistas aproveitam essa época do ano para experimentar um pouco da vida serrana. Esse passeio está programado há muito tempo para a gente apreciar um pouquinho do que a serra tem para nos proporcionar, né? Que essa cultura, a vinicultura que está crescendo muito, tem bons exemplos hoje, esse aqui é um bom exemplo, né, do que a gente pode fazer. E ficamos muito satisfeitos. Acho que tem muito a crescer a vinicultura aqui na Serra Catarinense. Comida é diferente, o vinho, né, é um vinho de qualidade dos melhores do Brasil e eu acredito que isso tende muito a crescer no turismo de toda a região. Essa cultura gastronômica que a gente tem aqui é algo também que é muito diferenciado em relação ao litoral onde a gente vive. E como boas anfitriãs, a maioria das vinícolas locais oferece almoço, petisco e a tradicional degustação de vinhos. A gente está conhecendo muitos vinhos novos, né? E especificamente nesse momento, além de vir curtir esse descanso, essas paisagens, é para vir conhecer novos vinhos, né? A gente conhece já pela fama, muitas pessoas já estão
usufruindo muito desse vinho serrano pela qualidade, né? E a gente veio aproveitar e conhecer. E os poucos vinhos que a gente já tomou até agora, que a gente vai passar por uma semana, são maravilhosos, né? Não deixa nada a desejar para nenhum vinho, nenhum espumante de fora que a gente costuma tomar. Todos os vinhos que a gente provou até agora são maravilhosos, assim, ó. Castas deliciosas, tá maravilhoso o cardápio. Todos aqui da Serra estão de parabéns. Uma das atividades que já faz parte da programação das vinícolas e que chama a atenção de adultos e crianças é o passeio entre as parreiras. O sabor das uvas produzidas por aqui também agrada e há variações de tipos, formatos e sabores. Estão gostando dos tintos do Montepulciano, que é uma uva italiana com bastante estrutura, dá bastante estrutura no vinho, entende? E do branco, as mulheres, principalmente do Gewürztraminer, que é uma uva que, apesar do nome ser alemão, ela é uma uva italiana. Para completar, a beleza natural compõe o cenário das vinícolas, deixando o ambiente ainda mais atraente para degustar uma boa taça de vinho. Acho que essa região tem um terroir muito diferenciado, por isso que você está vendo tantas vinícolas boutiques nessa região, com crescimento e realmente com um vinho muito bom, muito bem elaborado, com uma qualificação muito boa. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado é o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Ricardo Pipp Schmidt, que fala sobre os caminhos da justiça do futuro. Não sai daí, é logo depois do intervalo. Até já! Mediação, conciliação e outras formas alternativas de solução de conflitos pré-processuais. Será que esse é o futuro da justiça? O programa Justiça Legal de hoje tem o prazer de receber o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Ricardo Pipp Schmidt. Desembargador, seja muito bem-vindo a Santa Catarina. Eu começo te perguntando quando começaram a ser estudados e efetivamente aplicados essas alternativas de solução de conflitos? Na verdade, isso é muito recente no Brasil. Nós poderíamos demarcar assim, um momento importante desses métodos alternativos de solução de conflitos, que foi a criação dos velhos juizados de pequenas causas. Isso surgiu de forma no Rio Grande do Sul na década de 80, aproximadamente no início da década de 80. Os juízes do Rio Grande do Sul, verificando que havia uma enorme dificuldade de acesso às pessoas mais carentes em relação ao sistema de justiça, resolveram tentar aplicar aqui os métodos americanos de pequenas causas. E a partir daí, com uma experiência inicialmente na comarca de Rio Grande, depois em algumas outras comarcas, se começou isso de forma absolutamente voluntária. À noite, abriam-se os fóruns, o juiz ia fazer a supervisão, advogados serviam de conciliadores, árbitros conciliadores, né, faziam aquela mediação, e os servidores iam para atender as pessoas, mas era tudo sem papel. As pessoas faziam as suas reclamações, chamavam a parte contrária através de uma cartinha, convite, e as pessoas vinham e achavam solução para esses problemas. No início foi algo fantástico, porque a sociedade estava tão carente de um lugar para tentar achar solução para os conflitos de forma rápida e barata, que a coisa funcionou muito bem. O senhor poderia pontuar o que pode ser feito para que as pessoas passem a adotar ainda mais esses métodos alternativos de solução de conflitos?
Na verdade, nós temos uma cultura do litígio, né? Isso se explica por uma série de razões, mas fundamentalmente porque, ao contrário de outros países, onde o próprio Estado se organiza para resolver essas pequenas questões, no Brasil isso tudo é judicializado. As pessoas não encontram soluções nas agências reguladoras, nos PROCONs, junto às agências que foram criadas exatamente para tentar solucionar essas questões envolvendo, por exemplo, telefonia. A Anatel não resolve absolutamente nada nesse sentido. A SUSEP, em relação aos seguros, pouco também consegue resolver. A própria ANS, em relação aos planos de saúde, o Banco Central, em relação aos bancos. Os bancos são os maiores usuários do sistema de justiça hoje no Brasil, junto com as telefônicas. E isso decorre fundamentalmente porque não há uma efetiva fiscalização e uma regulamentação correta dessas atividades que deveriam estar sendo bem reguladas e fiscalizadas. Isso é o que acontece hoje. Então, as pessoas não têm a quem recorrer. E a justiça, que deveria ser a última instância, passa a ser a primeira instância. E nós, na ânsia de querer atender essa demanda, criamos então juizados especiais, casas de conciliação, e a sociedade não consegue se organizar sozinha nisso. Em outros países isso é feito por outras instituições que não a justiça. A justiça se reserva o papel de decidir ao final quando essas outras instâncias não funcionam. No Brasil essas instâncias não funcionam, as pessoas não têm a quem recorrer e acabam judicializando absolutamente todas as suas pequenas querelas e pequenos problemas. Por isso a importância dos juizados especiais cíveis, os velhos juizados de pequenas causas, porque é uma justiça barata, porque é gratuita, é uma justiça onde até 20 salários mínimos as próprias pessoas podem fazer as suas reclamações sem a necessidade de advogado e é muito mais rápido. O senhor acredita que dessa forma a justiça está mais próxima do cidadão? E pergunto mais, o senhor acredita que isso torna a justiça mais humanizada? Sem dúvida nenhuma, né? Nós temos que apostar nesses meios alternativos, nessas conciliações prévias, nas casas de mediação, na própria arbitragem em alguns tipos de demanda e, fundamentalmente, nos juizados especiais, que já têm aí uma tradição e uma história de mais de 30 anos de funcionamento instalados em todo o território nacional. Agora, não há como afastar que os juizados, a conciliação, a mediação, eles não se prestam para todo e qualquer litígio. Isso, esse tipo de solução, ela é mais voltada para o cidadão em relação ao cidadão, entre particulares. Quando a demanda, que é a nossa grande demanda judicial, envolve grandes empresas, envolve grandes prestadores de serviço, e esses serviços, fundamentalmente, que eu referi agora há pouco, praticamente não se encontra espaço de solução consensual, porque essas grandes empresas estão organizadas em grandes escritórios de advocacia para exatamente levar essas demandas até uma solução final de autoridade, com uma decisão judicial, com recursos e o sistema de justiça, enfim. Também é de se salientar que um dos grandes usuários do sistema de justiça é o poder público. O poder público hoje tem uma parcela considerável da demanda que aí está e em relação ao poder público não há conciliação. Então, isso tudo é que gera uma demanda excessiva que hoje no Brasil todo corresponde a 100 milhões de processos. Quer dizer, isso é impensável em outro país. 100 milhões de processos. Claro que esses processos envolvem, por exemplo, executivos fiscais, que é uma parte considerável disso, e muito dessa demanda decorre exatamente dessas questões que não conseguem ser resolvidas pelas agências reguladoras, pelo banco, e as pessoas então acabam tendo que buscar na justiça uma solução para esses problemas. Então o senhor acredita que realmente nem todas as áreas do direito podem aplicar essa mediação de conflitos? Na justiça de família está avançando muito o sistema de solução. São inúmeras técnicas que se utilizam hoje
o número de processos de família que acabam por uma decisão de autoridade, por uma sentença e recursos, diminuiu muito. A própria sistemática das conciliações prévias resolve muita coisa. Então, processos de família, de vizinhança, pequenas cobranças, enfim, acidentes de trânsito, essas questões entre particulares têm muita possibilidade de conciliação. E também eu penso que a sociedade está amadurecendo para isso. As próprias empresas estão se dando conta da necessidade de abrir canais de conciliação efetivos, que não esses call center que nada resolvem. Por exemplo, nós temos um serviço que é do governo, que é o consumidor.gov, da Secretaria Nacional do Consumidor, onde as empresas se cadastram e as pessoas então fazem essas reclamações diretamente neste site do consumidor.gov, que tem dado um resultado muito bom. O número de acordos virtuais que se faz através desse sistema do consumidor.gov é interessante. E eu acho que o Judiciário tem que investir nisso também. O próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fez um convênio com o Ministério da Justiça, através da Secretaria do Consumidor, exatamente para viabilizar que as pessoas que vão buscar formular um pedido no Judiciário são orientadas. Olha, faz uma tentativa de tentar achar uma solução através desse site e tal, que tem dado solução. E, de fato, muitas pessoas conhecidos até informam, olha, o negócio funciona e funciona bem. É esse tipo de alternativa que nós temos que buscar, extrajudicial também. Claro, sempre cuidando para que haja imparcialidade no momento da solução desses conflitos. Então tem que haver realmente uma certa supervisão de um órgão de governo, como é o caso do Ministério da Justiça, do Senacom, ou do próprio Judiciário nas conciliações que se faz no âmbito das centrais de conciliação ou do próprio Juizado Especial. Para a gente finalizar, eu gostaria de saber o que esperar da Justiça do futuro. Eu penso que a Justiça tradicional esgotou o seu modelo. Nós estamos num momento em que as estruturas dos judiciários não conseguem mais crescer na mesma proporção que cresce o número de advogados, a própria população e, fundamentalmente, o número de litígios. Então, nós temos que encontrar outras esferas e outros tipos de solução. A primeira e mais urgente medida seria que as agências reguladoras funcionassem. Se isso acontecesse, nós já reduziríamos em muito a demanda judicial. Segundo lugar, que o poder público cumprisse a legislação naquelas situações em que a gente vê muito isso, um governo termina e deixa para o governo subsequente uma série de atos e de benefícios aprovados em favor de servidores e depois não cumpre. E aí tudo isso vem a juízo por os servidores buscarem ou uma questão tributária mal organizada em relação a isso, ou a própria cobrança das dívidas fiscais que não tem nenhuma eficiência, né? E tudo acaba no judiciário. Então esse é um aspecto. E o outro aspecto é que nós temos que sim investir mais, e aí uma autocrítica que nós temos que fazer no judiciário. O judiciário tem que investir mais e mais nos métodos alternativos e principalmente naquilo que nós já temos, que é a grande alternativa para a cidadania, para aquela justiça das pessoas, dos particulares, que é o juizado especial. Nós precisamos dar um investimento maior nos juizados especiais e isso não tem acontecido. Perfeito, desembargador. Muito obrigado pela sua entrevista, viu? Tá bem, eu agradeço então a oportunidade de falar para a TV Justiça. O programa Justiça Legal dessa semana está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, sempre muito valiosa para nós. A gente, claro, tem um encontro marcado na semana que vem. Até lá!